A teoria das ideias de Platão é conhecida muito pela ilustração de dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. Segundo Platão, a origem de todas as coisas, a verdadeira realidade das coisas, seria o mundo das ideias. O mundo onde existem de fato as abstrações, as ideias em si, que são perfeitas e eternas. O mundo sensível, portanto, viria a partir dessas ideias. O mundo sensível existiria em participação dessas ideias. Ou seja, o mundo sensível seria uma cópia imperfeita do mundo das ideias. De forma resumida, então, a gente pode dizer que essa é a definição da teoria das ideias de Platão. Isso, dentro da própria filosofia platônica, vai ter uma grande importância na sua poética, na sua visão de interpretar a literatura e como Platão enxergava Homero, por exemplo. É claro, Platão não era muito afetuoso com os poetas. Inclusive, Homero ele odiava. Mas uma coisa que Platão entendia é que as histórias são, portanto, imitações da realidade, que por sua vez imitam as ideias. Ou seja, histórias em sua última análise são coisas que essencialmente podem ser reduzidas às ideias primordiais, às ideias eternas. Por outro lado, portanto, a gente pode pegar a visão de Tolkien, né, o grande autor do Senhor dos Anéis, que entendia que, de forma semelhante a Platão, os mitos são histórias que possuem valores que podem... São histórias que transmitem valores, em última análise. O que, de certo modo, condiz com a visão platônica. A visão de Tolkien é de que as histórias são mitos. Todas as histórias são mitos, que expressam, em última análise, verdades. Isso, é claro, fica muito claro na mitologia, né? Quando a gente vê que, muitas vezes, as histórias mitológicas têm grande fator pedagógico, né? Então, por exemplo, os contos de fadas, né? Chapeuzinho Vermelho, né? Nunca desobedecer os seus responsáveis, por exemplo. A principal mensagem de Chapeuzinho Vermelho, né? Então você vê que a própria ideia da história de Chapeuzinho Vermelho pode ser reduzida a esse conceito, a essa ideia, a esse valor de respeito a autoridades. E a interpretação que Platão faz das histórias, portanto, é muito semelhante com a visão de Tolkien. É a visão de que as histórias, em última análise, podem ser reduzidas. Não só reduzidas, mas é que elas, na verdade, expressam valores morais. Elas expressam verdades que estão implícitas dentro daquelas histórias. E, na verdade, o Tolkien achava que essa era a coisa mais bela nas histórias, a capacidade dela de expressar verdades, né? Então, por exemplo, a gente pega o Senhor dos Anéis, a gente tem uma variedade de valores que estão imbuídos na obra. E o papel do leitor, portanto, é de investigar, encontrar esses valores e refletir sobre eles e aplicá-los. Então, portanto, Platão, nessa ideia de que o mundo sensível é, na verdade, uma cópia do mundo das ideias, vai fazer o mesmo também para as histórias. As histórias são reflexos das ideias. As histórias são criações humanas que são cópias do mundo sensível, que por sua vez são cópias das ideias. Ou seja, as histórias são todas, no fim, levadas essencialmente às ideias, aos valores. E a ideia suprema do bem. Então, Platão, assim como Tolkien, entendia que a fundamentalidade de entender uma história é entender os valores que aquela história passa. E, na verdade, essa também é a grande capacidade de definir se uma história é boa ou não. O quão tocante é aquela história, o quanto perto aquela história pode nos levar até o bem. Ou seja, como aquela história consegue transmitir valores que nos façam refletir sobre a verdade e sobre o bem. Na verdade, esse era o critério de Platão para todas as artes em si. Ele entendia que todas as coisas são boas na medida em que elas imitam o bem. Isso, então, ele, portanto, vai aplicar a bondade na literatura, a bondade na arte. E é por isso, inclusive, que desde sempre a gente vai ter uma tendência na literatura e até na arte antiga de tentar imitar a realidade.
Se você reparar, né, a arte antiga, a arte clássica, ela é uma arte que tenta sempre buscar o realismo. Enquanto que, de certo modo, a arte moderna já rompe com esse padrão e tenta bagunçar as coisas, né? O que aos olhos de Platão, por exemplo, seria uma loucura, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para as histórias mitológicas, como por exemplo O Senhor dos Anéis, a gente consegue encontrar uma gama de valores ali. A gente consegue encontrar a nobreza de um rei, a gente consegue encontrar a amizade em Frodo e Sam, a gente consegue encontrar, enfim, o valor de luta do bem contra o mal, valores do livre-arbítrio, do destino dos homens, né? E a batalha diária contra o mal, que está presente, por exemplo, na obra de Tolkien. A gente vê isso também nos mitos platônicos. Afinal, é justamente essa a tendência de Platão, né? De dizer que os mitos, no fim, expressam verdades. É por isso que Platão fez o mito da caverna. Ele fez o mito justamente como uma forma de clarear a visão das pessoas, de entender uma filosofia dele. Do mesmo modo, ele entendia que as histórias são formas de mostrar valores que de outro modo não seriam compreendidos. É muito mais fácil você contar para uma pessoa uma história sobre um certo valor do que tentar explicitamente dar uma aula para ela sobre aquilo. É por isso, inclusive, que Jesus, por exemplo, usava parábolas. Se a gente seguir essa linha argumentativa de Platão, de Tolkien, né? É muito mais fácil você expressar verdades através de histórias, né? Justamente por essa tendência das histórias nos aproximarem mais, né? É mais simples, é menos abstrato, é mais material, né? É mais palpável a gente ensinar através de histórias do que um ensinamento puramente abstrato e filosófico. E é por isso que desde sempre o homem sempre teve vontade de criar histórias através de mitologias, né? E diferente do que muitos pensam, portanto, para Platão e para Tolkien, há uma grande importância no mito. O mito não é simplesmente algo irracional e algo que deve ser descartado, mas é algo que na verdade deve ser estudado e compreendido e tirado, né, e extraído ali os grandes valores. Muito da arte atual, do entretenimento atual, né, virou puramente entretenimento. Então as pessoas assistem séries, as pessoas assistem filmes, leem livros, simplesmente por diversão. Mas se esquecem que, além de serem feitas para serem divertidas, as obras transmitem valores. E existem verdades que são transmitidas pelas obras e que foram feitas para serem refletidas. Na verdade, é esse o esquema mítico que está presente em todas as histórias que os homens contam. Mesmo que irracionalmente, inconscientemente. O próprio Tolkien, por exemplo, ele admitiu que na sua obra existem valores e existem verdades que estão embutidas nela que ele próprio não percebeu quando ele escrevia ela. Ele só foi perceber aquilo depois. Isso se aplica a uma variedade de outras histórias. Então, a lição, eu acho que de Platão, de Tolkien, é de sempre tentar encontrar nas histórias aquilo que há de mais profundo. Aquilo que há de verdade e de valor numa história, né? E tentar extrair esses bens, esses valores de uma obra, essas verdades, e contemplá-la. De certo modo, então, os mitos não são coisas irracionais. São formas de expressar verdades. É claro, são formas de se expressarem verdades, mas de formas muito mais subjetivas. A ciência, por outro lado, vai ter um viés muito mais objetivo, um viés muito mais lógico, diferente dos mitos. Mas isso não faz com que os mitos percam seu valor. Eles ainda têm uma grande importância. Obrigado por ouvir, então. Muito obrigado a todos. E se você gostou, por favor, se inscreva no canal. E até mais.